A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho e hoje nós estamos no nosso 12º áudio do estudo de 2 Samuel, né? Ontem paramos no capítulo 13 e no verso 28, onde Absalão está planejando a morte de Aminon, seu irmão, né? Bom, vamos lá? Hoje nós vamos continuar o capítulo 13 a partir do verso 29, né? Porque paramos ontem no 28. Vamos lá? E os moços de Absalão fizeram a Aminon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e montaram cada um no seu mulo e fugiram. E aconteceu que, estando eles ainda no caminho, veio a nova a Davi, de que dizia: Absalão feriu a todos os filhos do rei, e nenhum deles ficou. Então o rei se levantou e rasgou seus vestidos e se lançou por terra. Da mesma maneira, todos os seus servos estavam com vestidos rotos. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, respondeu e disse: Não diga o meu senhor que mataram a todos os mancebos filhos do rei, porque só morreu Aminon, porque assim o tinha resolvido fazer Absalão, desde o dia em que ele forçou a Tamar, sua irmã. Olha, meus irmãos, que maldade, né? Abinadab foi ele que deu o conselho para Aminon fazer isso. Olha só, verso 31. Não se lhe meta, pois, agora no coração do rei, meu senhor, tal coisa, dizendo: morreram todos os filhos do rei, porque só morreu Aminon. E Absalão fugiu. E o mancebo que estava de guarda levantou os seus olhos e olhou, e eis que muito povo vinha pelo caminho, por detrás dele, pela banda do monte. Então disse Jonadab ao rei: Eis aqui, vêm os filhos do rei, conforme a palavra de teu servo, assim sucedeu. E aconteceu que, quando acabou de falar, os filhos do rei vieram e levantaram a sua voz e choraram. E também o rei e todos os seus servos choraram com muito grande choro, né? Olha só, uma grande tragédia na casa do rei, né? Morreu Aminon, né? Uma coisa muito ruim. Um filho mata o outro, né? Por causa de uma coisa que o pai não percebeu que estava acontecendo. E também por um mau conselho, né? Olha só o perigo dos maus conselhos. Verso 37. Assim Absalão fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiur, rei de Gesur. E Davi trouxe dó por seu filho todos aqueles dias. Assim Absalão fugiu e foi para Gesur. Esteve ali 3 anos, meus irmãos. 3 anos ficou ali, né? Então tinha o rei Davi saudades de Absalão, porque já se tinha consolado acerca de Aminon, que era morto. Agora o rei, ele queria fazer paz com o filho, né? E nós terminamos o capítulo 13, no verso 39, né? E vamos agora para o capítulo 14, né? O rei está com saudade de Absalão. Conhecendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei era inclinado para Absalão, enviou Joabe a Tecoa e tomou de lá uma mulher sábia. E disse-lhe: Ora, finge que estás de nojo, veste vestidos de luto, e não te unjas com óleo, e sejas como uma mulher que há já muitos dias está de nojo por algum morto. E entra ao rei, e fala-lhe conforme esta palavra. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. E a mulher tecoíta falou ao rei, e deitando-se com o rosto em terra, se prostrou e disse: Salva-me, ó rei. E disse-lhe o rei: Que tens? E ela: Na verdade que sou uma mulher viúva, e morreu meu marido. Tinha, pois, a tua serva 2 filhos, e ambos estes brigaram no campo, e não houve quem os apartasse. Assim, um feriu o outro e o matou.
E eis que toda a linhagem se levantou contra a sua serva. E disseram: dá-nos aquele que feriu a seu irmão, para que o matemos por causa da vida de seu irmão, a quem matou, e para que destruamos também ao herdeiro. Assim apagaram a brasa que me ficou, de sorte que não deixam o meu marido nome nem resto sobre a terra. Verso 8. Tudo isso aqui é uma mentira, olha só. E disse o rei à mulher: vai para a tua casa, e eu mandarei ordem acerca de ti. E disse a mulher tecoíta ao rei: a injustiça, ó rei, meu senhor, venha sobre mim, se sobre a casa de meu pai, e o rei e o seu trono fique inculpável. E disse o rei: quem falar contra ti, traze-mo aqui a mim, e nunca mais te tocará. E disse ela: ora, lembre-se o rei do Senhor seu Deus, para que os vingadores do sangue se não multipliquem a deitar-nos a perder, e não destruam o meu filho. Então disse ele: vive o Senhor, que não há de cair no chão nenhum dos cabelos de teu filho. Então disse a mulher: peço-te que a tua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. E disse ele: fala. E disse a mulher: por que, pois, pensastes tu uma tal coisa contra o povo de Deus? Porque falando o rei tal palavra, fica como culpado, visto que o rei não torna a trazer o seu desterrado, porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Deus, pois, lhe não tirará a vida, mas ideará pensamentos, para que se não desterre dele o seu desterrado. E se eu agora vim falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Dizia, pois, a tua serva: falarei, pois, ao rei, porventura fará o rei segundo a palavra da sua serva. Porque o rei ouvira para livrar a sua serva da mão do homem, que intenta destruir juntamente a mim e ao meu filho, da herdade de Deus. Na verdade, Joabe, ele não estava concordando que Davi perdoasse Absalão. Eles não concordavam com a bondade do rei, né? Eles queriam que o rei fosse mão firme, né? Olha, matou, vai morrer. Ele queria que fosse dessa maneira. Então eles começam a indagar o rei. Como é que o povo pode seguir justiça se o rei não consegue fazer justiça? Seria como se fosse isso, né? Verso 17. Dizia mais a tua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para descanso, porque como um anjo de Deus, assim o rei, é o rei, meu senhor, para ouvir o bem e o mal. E o Senhor teu Deus será contigo. Então respondeu o rei e disse à mulher: peço-te que não me encubras o que eu te perguntar. E disse a mulher: ora, fale o rei, meu senhor. E disse o rei: não é verdade que a mão de Joabe anda contigo em tudo isto? Tipo assim, Joabe está por trás de tudo isso, né? E respondendo a mulher, e disse: vive tua alma, ó rei, meu senhor, que ninguém se poderá desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, de tudo quanto o rei, meu senhor, tem dito, porque Joabe, teu servo, é quem me deu ordem, e foi ele que pôs na boca da tua serva todas essas palavras. Tá vendo? Joabe criou uma ideia, né? E fez com que ela falasse aquilo. Agora ela entregou Joabe, né? Olha que confusão aqui, meus irmãos. Verso 20, olha só. Que eu virasse a forma deste negócio. Joabe, teu servo, fez isto, porém sábio é meu senhor, conforme a sabedoria de um anjo de Deus, para entender tudo o que há na terra. Verso 21. Então o rei disse a Joabe: eis que fiz isto, vai, pois, e torna a trazer o mancebo Absalão. Então Joabe se prostrou sobre o seu rosto em terra e se inclinou e agradeceu ao rei. E disse Joabe: hoje conheceu teu servo que achei graça aos seus olhos, ó rei meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do teu servo. Levantou-se, pois, Joabe e foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. E disse o rei: torne para sua casa e não veja a minha face.
Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão, desde a planta do pé até a cabeça. Não havia nele defeito algum. Olha só que perfeição havia nesse jovem, né? E quando tosquiava sua cabeça, e sucedia que no fim de cada ano a tosquiava, porquanto muito lhe pesava, e por isto a tosquiava. Pesava o cabelo da sua cabeça 200 ciclos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha, cujo nome era Tamar, e esta era mulher formosa à vista, né? Gente, Absalão, ele tinha um cabelo muito comprido, muito grande, né? Diz os historiadores que tinham que ter ou mulheres para segurar os seus cabelos de tão grande que era. E ele tinha que cortar os cabelos uma vez por ano de tão grande que era, e era muito pesado, né? Por isso que a palavra tosquear, cortava. Verso 28. Assim ficou Absalão 2 anos inteiros em Jerusalém e não viu a face do rei. O castigo dele naquele momento era que ele ficasse em Jerusalém, mas não podia ver o rosto do pai. Isso não foi tão fácil para ele não. Mas a gente vai continuar essa história amanhã, meus irmãos. Amanhã a gente continua essa história e vamos descobrir um pouquinho mais, né? Anota aí a lição de casa. Eclesiastes 3,17. Espero que você esteja fazendo a lição de casa, hein? Eclesiastes 3,17. Está fazendo aniversário hoje o jovem Samuel, filho da Lilian, né? Samuel, feliz aniversário. Lilian, um grande abraço a você. Deus abençoa grandemente, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para as rádios que passam o cafezinho também. Vamos lá? Vamos aqui para as rádios que passam o cafezinho. Olha só. A Rádio Web Esplendor Online, na direção da irmã Anésia, lá do Paraná. Baixe pela Google Play, tá? Um abraço para os ouvintes da Rádio Web WS, na direção do irmão Washington, lá no Pernambuco. Baixe pela Google Play também. E um abraço para todos os ouvintes da Rádio Palavra Fiel, Diácono Sérgio Salles, lá do Piauí, uma rádio web. Você pode baixar pela Google Play também, né? Mais um pouquinho de abraço e amanhã eu continuo. Rádio Pedras Vivas, Pastor Jefferson daqui de São Paulo, né? Glórias a Deus por isso. Que Deus abençoe a todos. E amanhã tem mais.